Galera, domingo é dia de Supercopa do Brasil, teremos o clássico Choque Rei, né? Vamos saber quem é que vai levantar a taça, né? Primeira taça da temporada, São Paulo ou Palmeiras, né? Jogo importantíssimo, Palmeiras campeão brasileiro e São Paulo campeão da Copa do Brasil, né? Vamos ver qual a equipe que vai levantar a taça nesse próximo domingo, né? Palmeiras, né? Palmeiras vem aí com... sem perder também, né, na temporada, assim também como a equipe do São Paulo. As duas equipes têm uma campanha bem semelhante no Campeonato Paulista, né? São 3 vitórias e 1 empate. Também o São Paulo tem 3 vitórias e 1 empate, cada equipe com 10 pontos. Vamos ter um confronto muito importante. De um lado, Abel Ferreira, né, o treinador multicampeão do Palmeiras, e do outro lado, o recém-chegado Thiago Carpini, primeira vez dirigindo uma equipe de grande porte, né, como o São Paulo, e primeira vez também numa decisão desse tamanho também, que vai enfrentar contra a equipe do Palmeiras. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse clássico e quem será que vai ser campeão. Galera, não esquece de deixar nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Uma vez foi a Sociedade Esportiva Palmeiras. O São Paulo, Vitor Birner, seria a pedrinha no sapato de Abel Ferreira? Bom, Blihal, assim, pelos resultados, se a gente for olhar o potencial dos elencos, né, eu não estou nem falando do jogo de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, desculpe. Acho que sim. De qualquer forma, acho que na soma dos resultados entre o São Paulo e o Abel, acho que o Abel ainda leva vantagem. Então, leva vantagem, eu não sei se leva vantagem no geral, mas nos jogos mais importantes, nos mata-matas, a vantagem é São Paulina. Ah, não, pra a mim gente tem uma tela justamente disso. Também tem o jogo da mostrar. Libertadores, que do ano que o Palmeiras é campeão. Mas você está medindo o peso da competição. Sim, muito. Tá, olha lá, são 10 partidas com este caráter de mata-mata. No caso de domingo é só o mata, né? Com 3 vitórias de Abel Ferreira, 2 empates e 5 derrotas. Ele tem um aproveitamento inferior a 40% enfrentando o São Paulo nesse tipo de situação, 36,7%. Classificações / títulos, 2. Tem o título paulista, né? Onde ele reverteu um resultado, saiu perdendo por 3-1 e fez 4-0 na volta no Allianz Parque. E esse da Libertadores de 2021, que você falou, o São Paulo ainda comandado por Hernan Crespo. O São Paulo nunca tinha perdido do Palmeiras em Libertadores. O São Paulo tinha pego em fase de grupos em 74, é isso, se não me engano. Tinha pego em 90 e... quando eliminou o Luxemburgo, nas oitavas de final, em 94. O do Muricy também, que o São Paulo eliminou o Palmeiras, eu não lembro exatamente qual ano. 2005 e 2006. 2005. São Paulo 2005 com o Paulo Autuori, São Paulo nunca tinha perdido com o Muricy. Em vários jogos, tinha pego a segunda academia do Palmeiras para enfrentar e nunca tinha perdido. Eu acho que essa vitória, o jeito que o Palmeiras eliminou o São Paulo, e o Palmeiras é campeão da América, é uma coisa muito grande. Muito grande, assim, acho que para mim, como eu acho a Libertadores muito grande, acho que isso sobressai... Você acha que a Libertadores se sobressai a 2 eliminações de Copa do Brasil? Acho sim. Fácil. Fácil, é aquela que dói mais, entendeu? Mas se você, numa dessas classificações do São Paulo conquistou um título inédito da Copa do Brasil. Sim, se você tivesse dito que o São Paulo ganhou, e aí, obviamente, subjetividade, cada um pensa de um jeito, eu não estou querendo aqui definir uma verdade, é só... Assim, eu gosto de boas conversas de futebol. Sim, claro. Se fosse o jogo do título... Se fosse o jogo do título, eu entenderia. Mas na Libertadores também não foi o jogo do título. Mas eu nunca havia perdido do Palmeiras Libertadores. O Palmeiras é um freguês do São Paulo Libertadores. E tem uma coisa que ninguém explica, a gente brinca com a mística do futebol e tal. O São Paulo ganhou do Abel esse número de jogos com técnicos diferentes, com times diferentes. Né? E Palmeiras, 3 treinadores. E o Palmeiras quase sempre Crespo, com Rogério, times melhores. Rogerão e Dorival. O Diniz não ganhou do Abel, do São Paulo? Hoje vai ser bom pra O Diniz também, é verdade, mas não mata-mata, né? Não mata-mata. Ganhou, né? O Palmeiras time reserva. Tô só ouvidos. A primeira vitória do São Paulo no Allianz Parque foi com o Diniz. Foi com o Diniz. E o Palmeiras com o time na reserva. pandemia, sem público no estádio. Na arrancada para Libertadores contra o Flamengo naquela época, até o time do Palmeiras reclamou que o Diniz né? O Palmeiras usou o time reserva, o São Paulo podia ser rebaixado. Sem conversas paralelas, ali. Não, eu tô só marca, né? Uma coisa assim que fica... Deixa os caras, deixa os caras. Deixa os caras. Vai lá, E o Bueno tá lá, não entrou na confraria. Deixa
deixa ele Vamos ver o ouvir os coração. caras aí. Mas é isso, o fato de ser... Aí ele ficou bravo, deixa ele, termina, ficou bravo. eu quero te ouvir. Não, já querem falar. Vai, deixa ele terminar de falar. Por favor, o Birner Vai, vai Birner. concluir. Continua, Birner. Faço questão absoluta. Continua. Você pode falar. Não, por favor, conclua. Eu perdi o raciocínio. Não, mas eu tô mais preocupado com a tua conclusão do que com o que o Zé vai dizer. Resumindo, historicamente, tem coisas que não são explicáveis por questões técnicas, táticas, físicas, quando a gente pega uma visão mais ampla. Místicas. O Palmeiras, Isso é verdade. nesses jogos grandes, por algum motivo, quando podia ganhar, perdeu do São Paulo algumas vezes. O Corinthians, quando tinha time melhor que o do Palmeiras, perdeu do Palmeiras algumas vezes. E o São Paulo, quando tinha melhor que o do Corinthians, perdeu do Corinthians algumas vezes. Sim. Essa troca entre os três grandes aqui da capital, eu não tenho como explicar e ninguém explica simplesmente pelas questões do campo. É verdade. Agora, em cima do fato, José Elias, de que... O Bubu tá louco pra falar. Não, é que eu Você não quer falar, não? Eu prefiro falar por último. Você Veio me aqui pra conhece, fazer Zé. gargarejo? Não, eu tô Eu só... dou aquela arrematada. Não, é porque o Birner tava falando de São Paulo, os olhinhos do Bubu estavam brilhando. Você assim, acha tava- que ele tava acabou de dando dizer, apoio pro existe companheiro. essa coincidência histórica. Sim. O São Paulo bem... Porque o Birner tava falando de São Paulo, os olhinhos do Bubu estavam brilhando. Você assim, acha que tava- ele tava acabou de dando dizer, apoio pro existe companheiro. essa coincidência histórica. Sim. O São Paulo bem... aliás, o São Paulo mal, pode pegar o Palmeiras bem. Você disse? Você acha, Pedro? O Abel, desculpa, Zé, só Vai, pra vai, passar. vai. O Abel sabe que ele tá enfrentando do outro lado. E aí não é o time do Birne, não é a filosofia de campo do Plihal e nem a tática pontual do Bueno. É que ele olha pro lado de lá e fala, esse time aí, de todo o trabalho sólido que eu tenho, esse time sempre Eu me acho que ele complica. lembra do Tele Santana, de quem ele é profundo admirador, confesso, inclusive. Ô, Plirra, vamos fazer, já que vocês estão Mestre. puxando aí a história. eu vou perguntar- Você sabe por que o Abel, o único programa de TV de entrevista em que o Abel foi a estúdio desde que chegou no Brasil, e ele já está no Brasil há mais de 3 anos, foi o Roda Viva, porque ele se lembrava de uma entrevista histórica do Tele no programa da TV Cultura? É, tinha uma construção ali de personagem também, por isso. Tem uma coisa... Não foi. Quando o Palmeiras meteu 4x0 do São Paulo, o Palmeiras cantando olé, ele foi lá pedir para o Palmeiras parar de humilhar o São Paulo, tal, proteger o São Paulo. O São Paulo não foi rebaixado também porque ele colocou o time reserva na reta final. Ele tirou o São campeão Paulo, Libertadores, tirou né? o São Paulo da fila no Paulista em 2021. Ele já fez muitos agrados ao São Paulo Futebol Clube, o Abel. É legal. Não, o que eu quero dizer, e aproveitando agora, sem sacanagem, aproveitando o conhecimento de vocês, são 3 treinadores, né? Crespo, Rogério Dorival, Rogério e Dorival, em mata-mata. em mata-matas. Pega os times. O Palmeiras sempre foi um time muito forte, coletivamente. Mas se você pegar e buscar aí os 3 treinadores, os 3 times que jogaram contra o Palmeiras, eu não lembro assim de você falar assim, esse time é tão superior tecnicamente como O de São 2021 Paulo. era. O time do Escala. Crespo era em termos de material humano, muito pior do que o Pablo, Palmeiras. Sim, mas escala os 2 times. Agora, Busca aí pra você ver. Vamos pegar aqui. Busca Vai aí. falando que eu vou pegar Não, aqui. A minha opinião é a seguinte, que você não tem, você pode ter momentos em que, por exemplo, o Palmeiras está melhor do que o São Paulo, como a gente colocou aqui em determinadas situações, ou vice-versa, né? Tanto Corinthians como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Eu acho que o que pesa muito nesses confrontos, além da rivalidade, da história e do peso das camisas, você entra, e eu falo como um ex-jogador, você entra de forma diferente nessa partida. Ainda bem. Você entra de forma diferente. Por mais que você fale assim, a minha concentração para jogar Corinthians e Flamengo é uma, mas você vai jogar contra as rivalidades regionais, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, você entra de forma diferente. Você entra com uma concentração diferente, você sabe exatamente o peso que você vai ter numa derrota, sabe o peso de um erro que pode causar uma derrota para o seu adversário. E você tem, não adianta falar, não é responsabilidade, como o Carpini falou, né? Ele fez o trabalho ótimo, foi excelente o que ele trabalhou com o grupo. Não é responsabilidade desse grupo quebrar o tabu ou carregar o tabu. Mas não tem jeito. Na hora que você entra em campo, você entra Lógico. contra o Palmeiras, É a camisa. que é toda a história, e você entra com a camisa do São Paulo, que tem toda uma história. Então isso pesa, isso você leva para campo. E sempre você é questionado. Aquela coisa que o Felipão fazia, né, de pegar, olha, os jornais, olha o que os caras estão falando aqui, olha o que os caras estão falando ali e tal. Isso vai no subconsciente do jogador, porque o jogador sabe, eu tenho um time melhor.
O meu time é melhor que o São Paulo, o meu time é melhor do que o Palmeiras é melhor do que o nosso time. Então, para a gente jogar com esses caras, a gente tem que subir o máximo o nosso nível. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Mas os três, pelo que eu lembro, assim, você não tem uma diferença tecnicamente tão gigante. Você pegar Flamengo e São Paulo, em termos técnicos, eu falo. Eu acho muita que diferença. A diferença é muito maior. Mas eu falo São Paulo e Palmeiras, Hoje nesse menos, caso, não. já foi também maior. Muita diferença. Mas ainda Eu acho que a diferença grande. é menor do que do dia do jogo. A gente está falando de poucos meses. Acho que a diferença é menor do que o dia do jogo, porque eu não acho que entra só a qualidade de elenco. O dia do jogo também. na final da Copa do Brasil. Eu acho que O dia do jogo também. na final da Copa do Brasil. eu acho que a diferença, por exemplo, na Copa do Brasil, que o São Paulo E virou tem, no e tem Allianz, um era ponto. considerável também. Plirra, lê a escalação aí que você E vê aí? com A de 2021, Vamos lá. com o Hernan Contra mim, Crespo, que é o São Paulo importante. saindo de uma longa fila. O time do Palmeiras primeiro. Certo. O Everton, aí 3 zagueiros, Luan pela direita, Gomes e Renan. Aí o Mike ala direito, Felipe Melo, Rafael Veiga, Danilo e Vitor Luiz na esquerda. O ataque do Palmeiras, Rony e Luiz Adriano. Mais da metade segue. O São Paulo, Vamos lá. Thiago Volpe. 3 zagueiros também. Aí os técnicos espelharam algo que pode acontecer no domingo. Robert Arboleda, Miranda e Léo. Aí os alas do São Paulo, Igor Vinícius pelo lado direito. O Daniel Alves se machuca na primeira final, no jogo do Allianz Parque, no começo do jogo. E Reinaldo na esquerda. Meio campo do São Paulo, Luan, Sara, Joga muito. que joga muito, melhor jogador Tá dessa- jogando muito. Também. Tá. Sempre falamos. Na Premier League. Lisieiro, que rodou já depois de sair do São Paulo, está bem distante agora, acho que está na 2ª divisão da Suíça, alguma coisa desse tipo. E na frente, Igor Gomes e Pablo. Meu Deus. Ou seja, Arboleda. Ponto. Aí sabe o que eu falo, Plirra? Não é o time, não é a mesma cabeça, não é o mesmo futebol e o Palmeiras tem. Não é a mesma cabeça, não é o mesmo futebol e o Palmeiras tem muito. O que eu acho que pode acontecer é. Quando se desenha a Supercopa, Palmeiras e São Paulo, era uma Supercopa que em muitos momentos pessoas acreditaram que poderia ser Flamengo e Botafogo, né? Que era o Flamengo que para muita gente era favorito. E a gente nem falava tanto isso aqui não, a gente colocava bastante em pé de igualdade daquele Flamengo que mal jogava, né? São Paulo era um Flamengo para muita gente era favorito e o Botafogo estava caminhando, ainda não tinha daquela derrapada. Então você desenha um cenário para Palmeiras e São Paulo. O que o São Paulo faz a partir do momento que ele conquista a Copa do Brasil, que ele tenta, é pouco tempo, mas que ele tenta minimizar. Você hoje abre o debate de São Paulo falando que o Dorival foi embora e o trabalho está recomeçando? Não. Essa página está virada, ainda que em pouco tempo. Você pode sentir alguma coisa ali no campo. Mas O peso que tem você, sim, acabar com o tabu dentro de Itaquera. Você tem um peso. Não é taça, não é troféu. Quem quer desmerecer, eu acho que é quem não entende o que é uma rivalidade regional, e a rivalidade regional ela vai estar presente no jogo de amanhã. Então, eu acho que em pouco tempo, do final do ano passado para cá, o São Paulo ele diminui uma distância de muitos fatores que poderiam influenciar no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é superior para mim. Diminuiu. O Palmeiras é um time acostumado a vitórias. O Palmeiras está indo para BH jogar mais uma final. O São Paulo é um grupo que jogou uma final de Copa do Brasil, foi para Itaquera quebrar um tabu e está tendo agora uma Supercopa. Ainda está se ambientando, mas está se acostumando. São Paulo jogou 4 finais nas últimas 2 temporadas, né? Esse Palmeiras ele está... Os paulistas e a Copa do Brasil. Não é minimizar ou relaxar, mas ele viaja para finais, sabe? Como a gente sai daqui para gravar um programa ali que a gente está acostumado e tal, porque está acostumado. Então, assim, só que o São Paulo ele foi reduzindo essa distância que eu falava aqui agora. E quando você reduz muito essa distância, você tem um componente da rivalidade regional e você está fora, você não está jogando no Allianz ou num ambiente que pode ser hostil. Cara, isso para mim dá uma pareada muito, muito, muito grande no confronto. Eu acho o Abel mais treinador que o Carpini? Acho. Eu acho o time do Palmeiras mais estabelecido? Acho. O elenco mais acostumado? Acho. Agora, São Paulo reduziu muito essa diferença. E você tem uma questão comportamental. A gente até batia com o Lugano, né? O Lugano tinha uma dúvida de se o time relaxava ou não, depois de quebrar o tabu. Não, eu acho que o time tá no nível de concentração do tipo, a gente conseguiu ganhar do Flamengo. A gente quebrou o tabu Itaquera. Quem falou que a gente não pode ganhar do Palmeiras numa Supercopa? Então, acho que isso reduz muito. E falar hoje em 50, em rivalidade, e dizer que a coisa tá pareada, ou 51-49... Não é ficar em cima do muro. O jogo, para mim, é muito igual domingo. E o recado que você passa para o time do Palmeiras, aí eu falo de vestiário para vestiário. Vai ser complicado esse jogo.
Os caras do Palmeiras olham, eu acho que naturalmente isso trabalha, você trabalha todo dia, você sabe, mas os caras vão falar, esse time aí é diferente, esse time tem o Lucas Moura, o Caleri é chato, a defesa tá bem arrumadinha. Sai de vestiário para vestiário. Eu te fazer uma pergunta. Sim. A Copa do Brasil, que o São Paulo ganha, eliminando o Palmeiras. São 2 eliminações seguidas. E com o time, no final do jogo, pode ter o Juan e o David no ataque. Quando você pegar, era muito difícil. Você quer o time também, Por favor. O time da Copa do Brasil, quartas de final, o São Paulo não tinha o Pablo Maia nesse jogo, porque o pai dele havia falecido e ele estava, enfim, super abalado. O São Paulo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não sabe de cor? Não dá para. Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego e Caio Paulista. Sem Beraldo. Sem Beraldo, é verdade. Estava machucado. Gabi Neves, que está no Independiente da Argentina. Alisson. Estou vendo Wellington Rato. Wellington Rato. Luciano, Rodrigo Nestor, Jonathan Caleri. E depois sai. Entra no segundo tempo dele. Machuca, né? O Caleri não estava bem, né? Não, o Caleri joga até o fim. Joga até o fim? Joga até o fim. O Nestor fez. Tem certeza? Foi essa aí que o Nestor fez uma E partida. o Palmeiras? O Palmeiras tinha o Dudu nesse jogo? O Palmeiras, vou falar o Palmeiras aqui. Tinha o Dudu ainda não tinha machucado. Quer dizer, tem uma diferença. O aí. Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Richard Rios, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony e Hendrick, titular. Cara, esse time, individualmente, é consideravelmente superior ao time do São Paulo. E além disso, o Palmeiras faz um gol, faz 1-0. Meio acidental, né? Acho que todo mundo achou ali acabou. Ali acabou, porque ali é o time campeão da América. Ciclone, sabia? Oi? Tinha um ciclone em São Paulo naquele dia, passando por São Paulo naquele dia. Vou contar uma história. Eu de manhãzinha nesse dia, o ciclone acorda cedo. Acordou nervoso. Tava jogando um tênisinho pra dar uma relaxada, Zé. Porque já acordou nervoso. E a bolinha, fazia as trajetórias mais inesperadas possíveis. À noite no jogo, o Piquerez não tentou fazer aquele gol, Não tentou. O Ciclone levou a bola... Então, o Ciclone traiu o Rafael. O Rafael deu uma ajudada ali também, viu? O Rafael não foi legal no lance. A tendência do Palmeiras se classificar era enorme. E o São Paulo conseguiu virar, mesmo tendo um time inferior ao do Palmeiras, e jogou melhor que o Palmeiras também. Não é só questão de Caio Paulista jogou bem. Há quem fez um dos gols. A partida dele no São Caio Paulo. Paulista e David, que entrou no segundo tempo. Sim. É a partida dele no São Paulo. Né? Então, assim, são coisas que não dá para explicar, mas eu tenho uma curiosidade com o Zé, assim, muito grande. Eu acho que o Palmeiras ficou com esse jogo muito entalado. Do ano E aí veio o 5-0. O 5-0 para mim, eu sei que tem o resultado contra o Botafogo, que é épico e tal, mas o 5-0 para mim é a arrancada, Pro título. Vamos ser campeão brasileiro, Palmeiras. Eu acho que é a confirmação. A arrancada foi contra o Bota. Não, mas foi antes. O 5-0 foi O antes. 5-0 foi certo, antes. desculpa, é verdade. Eu acho que ali o Palmeiras... Tá certo, Tava tá certo. mal ali, acumulando derrotas. Até porque é a segunda vez que o Palmeiras fez isso na história, a maior goleada do Palmeiras na história contra o São Paulo. Ali o Palmeiras decola, termo exatamente esse pro título de campeão brasileiro. E aí eu não estou falando das questões dos clubes, das torcidas, dos jogadores. Sim, do vestiário. Quanto esse 5-0 mexe com o jogador lá Pra que vai agora? à final? Do São Paulo. Vai estar lá, no vestiário. Pesa muito? Eu não digo, a gente não, quando tá lá no vestiário, eu não digo que pesa. 5-0, não, 5-0, nós vamos apagar esse 5-0. Mas não é uma coisa que você carrega pro jogo, entendeu? Você pode carregar minutos antes, segundos antes. Quando você entra no jogo, você não pensa nisso. Você não pensa, você tem tantas coisas para fazer Sim, que você não jogar vai o jogo. pensar. Você vai pensar talvez no final do jogo, quando você perde, aí você fala, vão... E aí, desculpa o termo, vão encher o saco da gente com esse negócio de 5-0, de tabu, de invencibilidade, porque não ganha. A cabeça do jogador funciona dessa forma, mas ele não carrega isso pro campo, entendeu? Assim, de ficar pensando, porque senão ele não joga. Porque ele fica levando, vamos Mas ganhar, nem um pouquinho? Não. Real, Mas não é bom carregar um pouquinho? Pensa bem, eu já falei isso aqui. O jogador de futebol, ele... É difícil, né? Mas as pessoas... Isso eu estou estudando. Ele está entre as 5... Neurociência. Entre as 5 Doutor pessoas... 12 anos em de neurociência, Entre as José Elirmo Edinho. Inclusive chegou... Léo, um abraço para você aí. Chegou um boleto agora, mas tá tudo bem. Mas, cara, tu achou que estudar tudo isso de graça? Tá bom. Você sabia... Eu já falei aqui uma vez, vou citar de novo. Pra mim, Sabe, pesaria pra você. o jogador está entre as 5 pessoas mais inteligentes do mundo.
Quantidade de decisão que toma. Em Aprendi isso 90 contigo. minutos, ele toma mais de 3 mil decisões. Isso, Eu isso. aprendi na Mais aula de zero. 3 mil Eu vi isso decisões. do espanhol. Não, Você não, não. acha- Não significa que ele está entre jogador os de 5 mais tênis, inteligentes do mundo. em 5 horas. Porque ele pode errar todas as decisões, né? Mas ele tomou. Mas se você tomar a decisão errada, não significa Ô Zé, que você é jogador de inteligente. Mas tênis, você vai ter que quantas tomar. decisões toma em um jogo de 5 horas? Muitas. Porque cada raquetada dele é uma decisão, né? Mas você está tomando a decisão. Você está, de uma certa forma, você está raciocinando. Será que eu faço isso ou faço aquilo? Você está raciocinando. O jogador de futebol tem isso. Pega a bola, domina a bola. Você quer dizer, com tanta coisa para pensar, Não se vai ele ainda pensar. for carregar o que aconteceu no passado, ele não consegue O jogar. jogador não pensa. Nesse aspecto de carregar o tabu. Por exemplo, carregar o tabu. Você só lembra do tabu quando acaba o jogo. Porque aí você, ou você fala, quando você ganha, você fala, agora tá vendo, tal. E quando você perde, você fala, Tem um meu tema Deus, que o Brenner vai tem muito. achar legal. Eu estava pensando aqui, jogador não vendo leva. o nosso VT de abertura, e depois o Pedro Ivo, Só claro. para terminar, ele carrega durante a semana. Porque o ambiente, muitas vezes, é carregado porque o jogador assiste televisão, é abastecido pelos seus assessores, né? Nesse sentido aí e tal. Mas quando começa o jogo, não. Você pensa em, vou jogar contra o Bubu, vou atropelar o Bubu. Vou, por exemplo, Lucas Moura e Zé Rafael, ou Aníbal. O Aníbal deve estar assim, não, o Lucas Moura ele fica um pouquinho mais aqui por dentro para deixar Se o Lucas corredor. jogar, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Sim, o Aníbal Moreira já deve estar assim, pô, como é que ele Será joga? que o Aníbal vai jogar também? Não sei, eu estou dando um exemplo dos embates que nós temos, assim, provavelmente nós teremos no campo. Os caras você já começa a mentalizar o que você vai fazer. Se for para esperar uma surpresa, dá para esperar mais do Abel que do Carpini. Então, você falou dos técnicos. Eu vendo o VT de abertura, claro que é um pouco de viagem, tá? Porque quando o Vanderlei Luxemburgo vai para o Palmeiras, ele já tinha uma trajetória mais rica do que o Carpini atualmente. Mas a última entrevista do Carpini, depois de quebrar o tabu em Itaquera, ele meio que não se colocava em pé de igualdade com o Abel, mas, como ele mesmo falou, dos times, na mesma prateleira. Os confrontos, E, logicamente, isso não é real. O Abel é comprovadamente... Então, Parmalat, por mais ou exemplo, menos. São Paulo quis comprar o Roberto Carlos do União São João de Araras. Acertou por 400 mil, acho que era o dólar, se não me engano. Parmalat lá, pagou 500. Depois vendia por 7 para a Itália. O Palmeiras foi lá, tirou o Antônio Carlos do São Paulo, enganando o São Paulo. Ele foi pro Albacete. Para a Itália. O Palmeiras foi lá, tirou o Antônio Carlos do São Paulo, enganando o São Paulo. Ele foi pro Albacete Isso, e depois 1 milhão e pro 200 mil dólares. Depois do Palmeiras. Tentou tirar o Cafu. Foi pro Saragossa, Juventude rapidinho e Para Palmeiras. tentar, porque tinha uma cláusula contratual que se ele fosse do Zaragoza, por 3 milhões e 600 mil dólares. Lembra tantos valores. Diretamente para o São Paulo. Pro São Paulo. Aí, Pro Palmeiras, ele foi pro Juventude, que também tinha cogestão com a Parmalat, na época, para tentar burlar a lei pro Cafu jogar no Palmeiras. O São Paulo entrou na justiça, ganhou uma indenização de $1 milhão na época. Né? E o jogador que teve essa proposta e não aceitou, o único foi o Raí. Né? E aí, o Palmeiras passou a ter um time muito melhor que o do São Paulo. Olha o coração. Muito melhor que o do São Paulo, tecnicamente. O Palmeiras teve disparado o melhor time tecnicamente do país, no meio dos anos 90. Né? E aí o Luxemburgo, que também era um grande técnico, um técnico à frente do tempo dele, naquele momento, começou a sobressair contra o Tele Santana. O Carpini acho que não vai ter isso. Então acho que até é injusto com o Carpini a gente esperar que ele seja uma pedra no sapato do Abel. Eu acho que tem uma coisa que pesa pro Carpini, se a gente for ser muito chato, tá? Os técnicos que passaram pelo São Paulo ultimamente ganharam do Abel com times piores. Se o Carpini não ganhar. Mas aí eu coloco uma situação, por exemplo, nós estamos falando do Carpini e É igual o papo do Assim, não tem Corinthians. nada a ver, é isso. Os técnicos não possibilidade, ganharam, o mas Carpini assim- ganhou. Ele é melhor por isso? Tipo, Não, a é louco. possibilidade. Mas dá uma O Abel é pimentinha melhor que todos os no que debate. ganharam dele. É pimenta Mas é pro uma- debate, muito mas melhor. é pro Mas cara... mas é uma, por exemplo, o Carpini hoje no São Olha o Dorival Paulo que vive dava- uma situação diferente de confronto com o Abel. Sim. Aí volta a falar sobre peso de Ele camisa. mesmo falou, né? Agora a coisa é mais equiparada. Sobre peso de camisa. Então, mas é equiparada, mas aí a pergunta é o seguinte, vocês lembram o comportamento do Água Santa contra o Palmeiras? Sim. Sim. Qual era? Defendo, Sim. defendo, uma bola lá vadia, aquele contra-ataque e espero. Era o que ele tinha. Né? Hoje ele está no São Paulo. Qual a expectativa? Para ele, eu falo para ele. Como é que você acha que ele vai montar o time para enfrentar o Palmeiras? Acho que da mesma forma que jogou contra o Corinthians. Acho que ele não vai mudar muito, não. Porque esse time está começando a ser estruturado. Eu não descartaria 3 zagueiros, mesmo que o terceiro zagueiro fosse o Rafinha. O Rafinha faz isso. Né? Sim. Rafinha faz Eu não isso. repetiria o time.
Eu colocaria... Há quem defenda que se ele repetir o time, ele perde. Eu não repetiria o time. Que seria um time com o Lucas, que ainda é dúvida para o jogo, aliás, é muita dúvida para o jogo, Luciano e Caleri. E eu colocaria o Luiz Gustavo no time, para jogar com o Pablo Maia. Eu abriria o Alisson e o Wellington Rato pelos lados. E por dentro, eu acho que o Lucas, pelo que teve dor muscular ali, não sei se joga ou não joga, Lucas ou Luciano, se vai jogar o Lucas. Com todo respeito, vocês acham que o Lucas não vai jogar um jogo como esse? Pode ser que não jogue. Pode ser também na condição física dele. Pode ser que não jogue. Eu não acredito. Zé, o São Paulo tem, no início dessa temporada, um problema grave de marcação, de jogada aérea na bola parada. Todos os jogos do São Paulo. O Palmeiras é muito forte nisso. Com o Luiz Gustavo você pode melhorar isso daí. Sim, mas você pode inverter também a situação. Porque se você chama o Luiz Gustavo, você chama o time do Palmeiras para trás. É o time do São Paulo para trás. Se você pretende inverter, ou você pretende primeiro começar a dar uma cara para o Você acha que o Palmeiras se sente confortável em ficar atacando o São Paulo? Não, mas o Palmeiras é difícil de você prever o Palmeiras. Nenhum dos dois se sente, se você parar para ver. O Palmeiras é difícil porque o Abel tem várias estratégias. O Abel jogou aqui no Allianz Parque e entregou a bola para o Atlético Mineiro. Aí depois é necessário. Sim, mas é necessário. Mas todo jogo é necessário você ter ali havia uma diferença considerável. Sim, Birner, a gente falou no linha antes que ele tinha que fazer isso. Mas todo jogo é necessário você ter uma estratégia. A estratégia é o que determina muitas vezes. Jogou qualificado fora para o jogo de volta. Em 5 minutos você. Não, eu tô falando no brasileiro. No brasileiro ele fez isso e depois no jogo seguinte ele pressionou o Botafogo lá em cima, porque ele sabia da capacidade. O que eu estou dizendo, se você deixa. Não, tá bom, fica aí, eu vou me resguardar aqui para sair no contra-ataque. Você acha que a equipe do Palmeiras não vai estar preparada para isso? Não, acho que o time tem que alternar os movimentos. Sim, mas você vai alternar como? Se o Luiz Gustavo ele vai jogar mais do que o. Ele tem uma capacidade técnica melhor para fazer esse time jogar com velocidade? Você acha que ele é tão inferior assim com o Alisson para jogar de segundo? Você que está dizendo. Mas ele tem uma dinâmica muito diferente. Eu estou falando que a dinâmica dele é diferente. A dinâmica dele é diferente. Toca, movimenta, fecha, é um pouco mais defensivo. Porque você está pedindo um time mais defensivo. Correto? É isso. Mais marcado do Palmeiras. A grande surpresa que o Dorival aprontou para o Dorival. O Dorival aprontou para o Palmeiras. Porque o Alisson no meio-campo, ele tem a capacidade de marcar e ele saía jogando. E o Palmeiras não conseguia fazer isso. Agora eu não sei se vai ter novidade. Agora, não. Zé, por que o São Paulo foi totalmente dominado pelo Palmeiras no 5-0? Tudo bem, o jogo era no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, uma outra circunstância. Sim. Mas o São Paulo tomou um chocolate, um vareio do Palmeiras. Era pra ser mais do que o meio-campo não achou o Palmeiras. Porque o Palmeiras não deixou o time do São Paulo jogar. Simples. Porque o time do São Paulo entrou, opa, peraí, cadê o jogo? O Palmeiras já tinha atropelado. Eu acho que até também tinha uma questão de ambição. O São Paulo entrou muito devagar naquele jogo. É isso. Eu acho que isso aí, pra mim, o ritmo inicial começa com esse papo aí. Como cada time encarou o jogo. Sim. Como cada time encarou o jogo. Acho que não é uma questão de superioridade no meio de campo, que eu acho que provar que o que aconteceu está errado. Superioridade no meio de campo ali, eu acho que isso explica o que é o resultado, uma vitória quem larga na frente. A marcha que você engata nessa partida, jogo, o 5-0, o Gabi Neves também foi titular e foi uma tragédia. Sim. É difícil, porque assim, um dos times mais difíceis de jogar hoje, eu acho... E acho que nada disso, nada que a gente está falando aqui, pode ser esperado por duelo da Supercopa. Que é um duelo absolutamente atípico, de um jogo só. Sabe, e de início de temporada, e o motivacional, o anímico, como queiram chamar de São Paulo, é outro para esse jogo. O Palmeiras ainda está tentando entender como é que ele joga sem a sua principal peça que resolveu o final do ano passado. Porque o Palmeiras do final do ano passado... Mas continua muito competitivo, né? Calma, deixa eu desfalque para você é mais pesado? Se o Lucas não jogar ou o Endrick? Hoje? O Lucas, porque o Endrick já não está no debate para mim. Não, mas o Lucas, o Endrick é jogador do Palmeiras, ainda vai jogar pelo Palmeiras. O Palmeiras ainda não se achou sem o Endrick. Ele está tentando se achar. O Palmeiras os Palmeiras de segundo semestre do ano passado, ele é um Palmeiras de duas amostragens. A primeira, até aquela semifinal contra o Boca, e a segunda, de quando o Botafogo derrapa, derrete para o Campeonato Brasileiro, o Endrick... já com uma confiança que ela começa no segundo tempo do jogo contra o Boca, e ela vai para uma mudança de desenho do time do Abel, explorando o Endrick, porque o Endrick, em muitos momentos no desenho inicial do Abel, ele não funcionava, ele chegou a abrir o Endrick contra o Boca, ou ele sozinho lá na frente. O Abel muda o desenho, a formação do ataque do Palmeiras, ela muda, da reta final, daquele terço final ali do Campeonato Brasileiro. Potencializa o Endrick. Esse Palmeiras ele não existe para esse início de temporada, o Endrick está no pré-olímpico, ele não joga Supercopa. O Abel ainda está tentando. Quando a gente senta aqui para debater o Flaco é uma tentativa. O Luiz Guilherme aberto é uma tentativa. Quando ele inverte o Mike ainda de ponta, é uma tentativa. Ele está tentando encaixar, resolver o que ele não resolveu do ano passado. Como peso de desfalque, qual que você acha o maior? O Lucas no São Paulo? É muito difícil falar que
mensurar a falta que o Endrick faz, porque o Endrick São resolveu o desfalques time, né? equivalentes? Ah, para mim é equivalente. O Lucas não resolve, um semestre, um título. Sim. O que é o desempenho do Lucas no Para mim, o São Paulo com o Lucas é outro time. O Endrick resolve a reta final do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. O Endrick é o nome do título do Palmeiras. O Endrick é o nome do título do Palmeiras. O que eu ia falar sobre a dificuldade que você tem de jogar contra o Palmeiras é porque você tem as mudanças de estratégias do Abel, de um jogo para o outro, de minutos a minutos, de como é que fala, partes do jogo, entendeu? Que isso te deixa a cabeça maluca. E o Carpini não Porque tem como fazer. Você não Você sabe. diria que esse é o ponto mais forte do Abel enquanto técnico? Essa Capacidade de eu acho que um dos. variar o time algumas vezes no mesmo jogo? Eu acho que um dos. A compreensão. Galera, vamos ter aí um grande jogo, né? Lembrando, vamos ter aí a revisão do VAR, né? O VAR é uma coisa novidade agora, né? Que vai vir nessa Supercopa, né? Vai ser um teste e vamos ter também esse esquema de revisão do VAR, onde eles vão ter que anunciar no telão, né? Obrigação, vai ter que ser falado também, né? E vai acontecer também na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, né? Tentando eliminar qualquer tipo de polêmica e também passar um pouco mais de transparência também sobre as ferramentas do VAR, que tem tido muitas polêmicas nesses últimos tempos aí, né? Desde quando o VAR foi implementado, estamos tendo muitos problemas e eu acredito que com essa revisão, acho que vai tentar, né, amenizar um pouquinho tantos erros, né? Porque mesmo com o VAR acontecem erros grotescos, não é errozinho bobo, é errozinho que, na minha opinião, atrapalha muito o jogo, né? E vamos ter aí esse grande jogo, né? Lembrando, esse jogo vai ser no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, né? Grande jogo, lembrando, o jogo é só mata, é um jogo só, não é ida e volta, é um jogo só. Quem vencer fica com o título. Caso acontecer empate, a partida irá para os pênaltis, né? Então vamos ter esse grande jogo entre Palmeiras e São Paulo. O retrospecto do São Paulo é bom, né? Nos últimos jogos aí, pelo menos o Abel Ferreira à frente da equipe do Palmeiras, ele tem mais derrotas do que vitórias contra a equipe do São Paulo. Então o São Paulo tem esse leve favoritismo aí no retrospecto contra a equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras é uma equipe que já está jogando junto há mais tempo, tem um treinador que está há mais tempo também na equipe, então eu coloco a equipe do Palmeiras um passinho à frente da equipe do São Paulo, mas se tratando de clássico, acredito que tudo pode acontecer nesse jogo da Supercopa do Brasil. Lembrando, o jogo vai ser no domingo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, né? Pra falar a verdade, teremos esse jogo aí entre a equipe do Palmeiras e São Paulo. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que vai levantar a taça da Supercopa do Brasil.